Bom, gente, vamos dar início então à nossa segunda aula aqui de emergências a bordo no curso à distância da AeroTD. Com satisfação aí que a gente continua então a matéria. Ontem nós vimos coisas importantes, como a questão da pressurização a bordo e também a questão dos equipamentos de emergência, de oxigênio de emergência que serão utilizados em caso de despressurização, que é o maior risco de se ter aeronaves pressurizadas. Hoje nós vamos continuar com a matéria, vamos falar basicamente de combate ao fogo, bem como os materiais disponíveis na aeronave para o combate. Também vamos falar das portas, assentos de tripulantes e também evacuação de emergência. E outros equipamentos que existem a bordo para serem utilizados em caso de uma emergência. Continuando a matéria, então, iniciando com o combate ao fogo, estamos aqui no slide, e a gente, para poder combater o fogo, temos que saber os componentes do fogo e bem como o que nós temos disponível dentro da aeronave para esse combate. É um assunto muito importante, então é de suma importância que saibamos tudo sobre o fogo, os tripulantes, e bem como os procedimentos adotados. Antigamente, se dizia que os componentes do fogo formavam um triângulo. Era muito comum falar sobre o triângulo de fogo. Os componentes, então, desse triângulo de fogo é o combustível, o oxigênio e o calor. O oxigênio também pode ser chamado de comburente. Só que o fogo não existe se esses componentes do fogo não estiverem reagindo em cadeia. Então a reação em cadeia foi adicionada aí ao triângulo e acabou se formando o tetraedro do fogo, adicionando mais um componente aí que é justamente a reação em cadeia, ou seja, a interação dos componentes do fogo. Então, para existir fogo, preciso ter combustível, o oxigênio, que é o comburente. O fogo nada mais é do que uma reação de combustão que libera calor. E o calor necessário para que o combustível entre em combustão. Então, ou seja, cada componente, cada matéria tem um ponto de ignição, ou seja, uma determinada temperatura em que esse combustível vai entrar em combustão, ou seja, vai começar a pegar fogo. Então, o ponto de ignição da madeira é diferente do plástico, e diferentes materiais têm diferentes pontos de ignição. Falando sobre as fases do fogo, então, temos aqui um gráfico. O momento em que se une o combustível, o comburente, e o calor determinado para aquele combustível, nós temos, nesse exato momento, a ignição. Teve combustível suficiente para continuar esse processo, e não acabou o oxigênio, e o calor se manteve, então esse fogo vai se instalar, ou seja, próxima fase, instalação. A temperatura, é claro, vai subir, e aqui é o decorrer do tempo. Vai chegar a uma determinada temperatura que vai produzir gases e vai liberar chamas, né? Então, na instalação, o que acontece é que o combustível se manteve, ou seja, tem combustível para continuar queimando, e o comburente também, e o calor não se extinguiu, não esfriou. A partir do momento que o tempo vai passando, o combustível vai se terminando até que ele vai se propagando nesse combustível, né? Até que o combustível acaba e aí a gente não tem mais fogo, porque acabou um dos componentes do fogo, que é exatamente o combustível. Eu gosto de dar muito o exemplo de um fósforo, quando a gente risca um fósforo na caixinha, nós
antes de riscarmos, nós temos somente dois componentes, né, que é o combustível, na madeira do fósforo e na pólvora, e o oxigênio ao redor, que é o comburente. A gente vai atingir o ponto de ignição do fósforo raspando na caixinha. Aí, através do atrito, a gente consegue aquela temperatura para o fósforo começar a pegar fogo. A hora que ele começa a pegar fogo, se deu a ignição. Aí depois ele se instala e se propaga ao longo da madeirinha. É claro que o fósforo não vai queimando até a mão, porque o ponto de ignição da pele, no caso, é maior do que a madeira. É importante essas fases do fogo: ignição, instalação e propagação. Vamos definir o tipo de fogo por classes. E essas classes são definidas exatamente pelo tipo de material que está em combustão, que está queimando. Então nós temos aqui materiais de classe A, que são os sólidos genéricos, né, como papel, roupa, lixo, plástico, etc. Fogo de classe B seriam os líquidos inflamáveis, como óleo, gasolina, algum tipo de pintura inflamável, etc. Temos o fogo de classe C, que são os fogo em material elétrico energizado. Claro que se você tira da tomada, ele deixa de ser energizado, mas mesmo assim consideramos o fogo em material elétrico classe C. O classe D são os combustíveis metais halogenados, né, como alguns algum tipo de alumínio e outros tipos de metais que também entram em combustão, às vezes até muito rápido. O magnésio também. E o tipo K, o quilo, que é a classe de óleos vegetais em combustão. Então, inclusive, essa classe aqui de óleo vegetal, tem aqui a frigideirinha, né? É muito comum esse tipo de acidente em casa e muito perigoso, porque quando o óleo vegetal entra em combustão, a temperatura é muito elevada. Então, se você jogar água aqui na frigideira com óleo vegetal em combustão, essa água vai evaporar antes de chegar na base da chama e vai alimentar esse fogo com oxigênio, que é o comburente. Então, é como se você estivesse alimentando esse fogo jogando água. Então, não se deve fazer isso. Deve, na verdade, molhar um pano úmido e colocar aqui por cima da frigideira para esfriar e abafar esse fogo. Bom, para aviação, gente, nós vamos tratar só de 3 tipos de fogo, que são os de classe A, classe B e classe C. Então, para as provas, para a ANAC e para todo o processo de treinamento lá nas companhias, só vamos lidar com esses 3 tipos de fogo, classe A, B e C. Então, classe A, sólidos genéricos, classe B, líquidos e classe C, elétricos. SLE seria na sequência, se alguém quiser gravar a sigla aqui para memorizar a ordem, que pode ser requerida nos testes aí, etc. Ok, gente. Vamos para os métodos de distinção, então. Lembrando que os métodos de extinção consistem na retirada de um ou mais componentes do fogo. Então, aqui nesse próximo slide, nós temos a falta do combustível, né? Então, o método de extinção, que consiste na retirada do combustível, se chama afastamento ou isolamento. Mas como assim eu vou retirar o combustível? É simples. Se está pegando fogo, por exemplo, numa bolsa a bordo da aeronave, e em volta eu tenho ali a poltrona, outros materiais. Se eu não fizer nada, o fogo vai se propagar para todo o material que está ali em volta e vai se tornar um genérico, vai se alastrar esse fogo. Então, o que eu posso fazer? Pegar essa bolsa, colocar com algum material, com algum pedaço de ferro, ou alguma coisa que me proteja, ou até mesmo com as luvas que eu tenho a bordo como proteção,
e vou colocar num local onde esse combustível não se propague. Então, por isso que eu isolei esse combustível e afastei ele da propagação. Então, ele vai se consumir entre si até chegar ao ponto que vai se extinguir. Então, esse método é chamado de afastamento ou isolamento. O método de extinção, que consiste na retirada do oxigênio, é o abafamento. Então, quando uma sala está abafada, ou um ônibus, ou um carro está abafado, está faltando oxigênio, né? Então, quando a gente retira o oxigênio do processo do fogo de combustão, nós estamos abafando esse fogo, e é um dos tipos de extinção, que é o abafamento. Lembrando que oxigênio também pode ser chamado de comburente. Então, o método de extinção que consiste na retirada do comburente, ou do oxigênio, nesse caso, é o abafamento. Aqui está faltando o calor, né? Então, o método de extinção que consiste na retirada do calor, ou na diminuição do calor, é o resfriamento. Como que a gente pode conseguir o resfriamento? Jogando qualquer líquido à base de água nesse fogo, né? Gelo, ou também pode ser utilizado, suco, refrigerante, e água também vai resfriar esse fogo, e por um método de resfriamento. Existem alguns componentes químicos que abafam e esfriam ao mesmo tempo. Esse tipo de componente químico e esse tipo de método de extinção age por quebra de reação em cadeia. Então, é um outro método de extinção, ou seja, ele quebra a reação em cadeia porque ele abafa e resfria ao mesmo tempo. Vamos falar dos equipamentos, então, disponíveis a bordo para que nós possamos combater o fogo. Lembrando que o fogo ele deve ser combatido da melhor forma possível e não necessariamente é preciso usar os extintores, né? A gente pode usar qualquer outro método ou qualquer outro material disponível para que se extinga esse fogo com segurança e o mais rápido possível. Mas vamos para os equipamentos, então, os agentes extintores. Todos os agentes extintores, eles eliminam um ou mais componentes do fogo. Então, temos aqui no toalete do avião, no lavatório, um agente extintor de freon, que tem a categoria de extintor chamado de Halon 1301. Esse gás freon, ele é muito frio e é um gás, então ele vai tomar o lugar do oxigênio. Então ele vai abafar e vai resfriar o fogo. Esse containerzinho, esse bujãozinho de freon, ele se localiza na lixeira do toalete. Então ele é específico para a lixeira do toalete. O bico ejetor dele fica para dentro da lixeira, para evitar que passageiros vão fumar escondido no banheiro, no toalete, e joguem a chepa de cigarro ali no lixo. Aqui dentro tem um material muito combustível, que é papel, e com o ar seco da aeronave, do ar-condicionado, ele fica muito suscetível ao fogo. Então, a gente tem que ter cuidado ao máximo com relação a isso. Por isso, para evitar que ecloda algum tipo de fogo nesse compartimento da lixeira, foi criado esse sistema que funciona automaticamente, através de temperatura. Quando a temperatura aqui dessa lixeira chegar a 77 graus Celsius, ou 174 Fahrenheit, todo o líquido ele é ejetado aqui para dentro da lixeira, extinguindo esse fogo por abafamento e resfriamento. Então ele é para funcionar automaticamente em caso de fogo na lixeira. Aí nós temos esse placar aqui na portinha da lixeira, ali do compartimento da lixeira, que nos indica se ele foi utilizado ou não. Quando uma desses círculos aqui ficarem preto,
significa que a temperatura chegou, né, nesse grau. Aqui 180 graus Fahrenheit, como ele aciona com 174, se essa primeira circunferência aqui tiver já preta, é sinal que todo o líquido foi ejetado na lixeira. Esse seria o cheque pré-voo do extintor da lixeira. Verificação do placar e ausência da cor preta nos indicadores. Dentro do toalete nós temos também detectores de fumaça, que ficam localizados no teto. Ele tem aqui uma luzinha vermelha indicando que ele está funcionando corretamente. O cheque pré-voo, então, do detector de fumaça é a luz verde no equipamento. Ele existe a bordo para detectar fumaça densa dentro do toalete. Então, em caso de algum foco de incêndio que produza fumaça, a fumaça vai entrar aqui nesses captadores, nos sensores, e vai ser emitido um alarme sonoro e uma luzinha no toalete, no 737, aquela mesma luzinha chamada do toalete, a âmbar, vai indicar qual toalete que está emitindo o alarme. Então a gente vai adotar os procedimentos para combater esse fogo, o foco de incêndio. Lembrando que esses dois equipamentos funcionam separados. O extintor de gás freon, ele é específico para lixeira e funciona automaticamente por calor, 174 Fahrenheit ou 77 graus Celsius. Mas o detector de fumaça não necessariamente vai ser acionado junto com esse extintor. Se for um fogo na lixeira que produziu fumaça, o extintor vai agir e talvez o detector de fumaça também acione, mas não necessariamente os dois juntos serão acionados, certo? Então, o extintor da lixeira funciona ou ele é acionado automaticamente por calor, 77 graus Celsius ou 74 Fahrenheit, e o detector de fumaça ele é acionado por fumaça densa, que pode ser proveniente de qualquer lugar do toalete. Aqui nós temos o teto do toalete, também temos o compartimento de máscaras aqui. Fazendo uma revisão, temos 2 máscaras, por ser possível ter 2 ocupantes no toalete, como uma mãe trocando uma criança ou alguém com deficiência física que necessite de ajuda ali para as necessidades físicas. Então aqui o detector de fumaça junto com o compartimento de máscaras no toalete. Vamos falar agora dos agentes extintores portáteis, que nós vamos estudar até um pouco mais do que hoje em dia é carregado nas aeronaves, mas são os agentes requeridos pela ANAC e que nós temos que saber para as provas, para os testes, etc. Os agentes extintores, eles vão ser usados conforme a classe do fogo. Então, existem agentes extintores específicos para a classe A, agentes extintores específicos para a classe B e agentes extintores específicos para a classe C. Lembrando, classe A, sólidos, classe B, líquidos inflamáveis e classe C, elétricos energizados. Então, e também existem extintores que eles podem ser utilizados em todas as classes de fogo, mas eles são específicos para uma determinada classe. Vamos iniciar aí com como se vai operar um extintor. Então, eu tenho aqui na minha mão um extintor. Não vou entrar em detalhe do tipo de extintor agora, a gente vai falar sobre esse tipo aqui, especificamente. Mas a primeira coisa que a gente faz quando vai operar um extintor é puxar o pino. Então, ele vai ter um lacre aqui indicando que ele não foi utilizado. Quando eu puxo o pino, eu rompo esse lacre e ele já está pronto para ser utilizado no fogo. Após puxar o pino, eu vou mover o bico ejetor para a base da chama. Ou seja, eu tenho que direcionar esse bico ejetor para a base da chama. Não é acima da chama, nem no meio da chama, é na base da chama.
Após a base da chama, o ejetor para a base da chama, temos que assumir a posição de combate. Então, posição de combate, a gente abre um pouquinho a perna, bota uma das pernas para frente, geralmente a perna da frente é a mão que vai na frente também. Então, e a outra mão fica livre para você impedir ali os passageiros curiosos ou segurar em alguma coisa para te dar mais estabilidade. Então, na base da puxa o pino, ejetou para a base da chama, posição de combate, e só me restou apertar o gatilho e varrer na horizontal. Então, eu tenho que apertar o gatilho e em forma de varredura na base da chama. Esse é o processo para todos os extintores. Algum ou outro tem alguma coisinha a mais, a gente vai conversar. Então, puxo o pino, ejetor para a base da chama, posição de combate, apertar o gatilho e varrer na horizontal. Coloquei ali um homônimo, uma sigla para vocês, a PEPA, para lembrar aqui da ordem de operação dos extintores, certo? Então essa ordem aqui é importante. Vamos falar então do primeiro agente extintor, que é o extintor de água, que é esse cilindro com uma mangueira. Temos aqui o gatilho e tem um manômetro aqui de pressão. Esse é o de uso genérico, gente. Esse é o extintor de água de uso genérico, fora da aviação. O que a gente utiliza para aviação é desse tipo aqui. Eu já vou mostrar para vocês. O extintor de classe A, ele é específico para... Desculpe, o agente extintor de água, ele é específico para classe A. Então, ele é específico para fogo em materiais sólidos. Lembrando que materiais sólidos, eles queimam em superfície e profundidade. Então, às vezes você acaba com o fogo na superfície, mas ele ainda está em combustão em profundidade, nesse material sólido. Então, todo material sólido, mesmo depois que extinguido o fogo, que você vai extinguir, ele precisa ser feito rescaldo. Então, anotem aí nas suas anotações, rescaldo. O que é o rescaldo, então? É quando extinguimos o fogo de classe A e após a extinção das chamas, a gente continua jogando componentes à base de água para resfriar esse fogo. Quanto tempo? Isso varia, mas a gente costuma falar aí pelo menos 30 minutos, 1 hora, dependendo do tamanho da proporção dessa chama. Certo, então, gente? Agente extintor de classe de água, que é o específico para classe A, para aviação, então a gente vai utilizar esse somente para classe A. E, é claro, né, para classe C, nunca. Classe C é fogo em materiais elétricos energizados, a água conduz a eletricidade, então não se pode de maneira nenhuma usar nada à base de água em fogo de classe C. Então tá, gente. Esse extintor de água utilizado na aviação, que é esse modelo aqui, ele tem água aqui dentro misturado com glicol, que é uma substância que não deixa essa água congelar. Então ele pode ser utilizado em mesmo ambiente de gelo. Aqui dentro do punho, eu tenho um cilindro que na hora da utilização eu vou furar e pressurizar o sifão, para que eu tenha aí um jato de água pressurizado. Como que eu vou furar esse cilindro aqui de ar comprimido e pressurizar o sifão? Eu vou girar o punho. Aqui nessa etiqueta nós temos 2 setas indicando a direção do giro. Então a gente gira, rompe o lacre, que nos diz que ele não foi utilizado, e ele vai pressurizar o tubo de sifão.
Aí, a mesma coisa que eu já tinha explicado para vocês. Pepa, né? A gente vai punho, então continua punho, direcionar para a base da chama, posição de combate em forma de varredura na base da chama, ok? É muito importante, então, nos testes aí a gente sempre cobra o que você tem que ser feito antes, o que você tem que fazer antes de utilizar os extintores de água das aeronaves. Girar o punho, ok? Numa sobrevivência, não se pode tomar esse líquido aqui por causa justamente do glicol, que vai lhe dar aí diarreia e tal. Então, ao invés de hidratar, vai deixar você um processo aí de desidratação através de diarreia. Certo, gente? Extintor de água, então, específico para fogo de classe A. Vamos para o próximo agente extintor, que é aí o desenho. O próximo agente extintor que é o agente extintor de PQI, ou pó químico. Está aí a garrafa com o bico ejetor, tem o manômetro, o pino e aqui o gatilho. O extintor de pó químico é específico para fogo de classe B, ou seja, líquidos inflamáveis, porque ele vai ser um pó que vai abafar e não vai espalhar esse líquido incandescente, né? Mas ele pode ser utilizado para fogo de classe A, com restrição. Qual é a restrição? Vai danificar o equipamento, porque o pó vai entrar ali nesse fogo, se for utilizado, por exemplo, para um forno, alguma coisa assim, né? E o fogo de classe C também ele pode ser utilizado, porque não vai... ele não conduz a corrente elétrica, é um pó, então ele vai abafar esse fogo e não vai ter problema. O fogo de classe A, como eu já falei, se for utilizado esse agente, aí nós temos que fazer o rescaldo. Então, o rescaldo é continuar, mesmo após extinguir a chama, se for o caso com pó químico, a gente continua esfriando esse fogo com qualquer líquido à base de água, para fazer esse rescaldo. Então, o pó químico, agente extintor de pó químico, específico para fogo de classe B, pode ser utilizado em classe A e C com restrições. Classe A tem que fazer o rescaldo e classe C vai estragar o equipamento. Mas, se for a única opção, a gente vai utilizar. Agente extintor de CO2. O agente extintor de CO2, ele é pesado, grande. Antigamente era muito utilizado, mas hoje em dia não é tanto, justamente por não ser muito prático. Mas é necessário que nós estudemos porque pode ser utilizado em aeronaves também. Ele tem aqui um punho, você vai operar, e tem aí um tubo sifão que vai dissipar o gás aqui dentro. O extintor de CO2 é um gás, claro, e é um gás bem gelado. Ele vai agir por abafamento e por resfriamento. Então ele vai quebrar a reação em cadeia. Por não conduzir energia elétrica e por ser um gás que chega lá atrás de componentes eletrônicos, de fornos, de componentes elétricos com fiação, ele é específico para a classe C. Pode ser utilizado em fogo de classe A, desde que se faça o rescaldo, e pode ser utilizado em fogo de classe B, desde que seja de cima para baixo e rajadas intermitentes, para não espalhar esse fogo de classe B, que seria o líquido inflamável. Então, agente extintor de CO2 age por abafamento e resfriamento, específico para a classe C, pode ser utilizado em classe A desde que faça o rescaldo, posso utilizar em classe B de cima para baixo com rajadas intermitentes. Muito importante que se utilize o punho na operação desse extintor, porque essa parte toda de plástico aqui vai congelar a umidade do ar aqui em volta e vai ficar
branquinho aqui de gelo. Então, se você não operar pelo punho, é possível que a mão fique grudada aqui ou que você sinta ali o frio intenso desse extintor. Então, na hora da utilização, é necessário usar o punho para operar. Vamos para o próximo extintor, que é o extintor de Halon. Várias especificações aí, 1211, 1301, e é o chamado de gás BFC, que é o bromoclorodifluorometano. Podem ficar tranquilos que não é necessário saber a fórmula. Na companhia, ela pode cobrar a especificação do extintor de Halon que ela está utilizando. Na prova da ANAC não é requerido isso aqui, não. Mas é preciso saber tudo sobre o extintor de Halon, que é justamente aquele extintor que eu utilizei primeiro para exemplificar como se opera agentes extintores. Está aqui na minha mão. Então já notaram que ele é muito prático de ser utilizado, é leve, pequeno e muito eficiente. Então, junto com aquele extintor de água que tem que gerar o punho, e esse aqui, eles são os mais utilizados hoje em dia na aviação. Tem companhias e aeronaves que utilizam somente esse extintor aqui, porque ele tem as mesmas especificações do CO2. Ele é específico para a classe C, pode ser utilizado em fogo de classe A, desde que se faça o rescaldo, pode ser utilizado em fogo de classe B, de cima para baixo, rajadas intermitentes, apertando o gatilho por vezes, com cuidado para não espalhar esse fogo no líquido ali incandescente. E é um gás muito gelado, que vai tomar o lugar do oxigênio, então vai agir por abafamento e resfriamento. Então, o extintor de Halon, muito importante para a aviação hoje em dia, pela portabilidade dele e por ser muito eficiente também. Então, gente, todos esses equipamentos que eu falei para vocês, todos os equipamentos a bordo têm um cheque pré-voo. Cheque pré-voo dos extintores. Lacre, então ele tem que ter um aramezinho aqui no pino, indicando que ele não foi utilizado. O lacre vai garantir isso. Fixação, ele tem que estar bem fixado. Manômetro, quando tiver, manômetro tem que estar no verde, indicando que ele está pressurizado. E a validade, então ele precisa estar na validade correta também. Então quem tiver aí em algum extintores do trabalho ou em casa mesmo, podem já fazer o cheque desse extintor e já aprender um pouquinho mais e saber dizer o tipo de extintor que você tem à sua volta. Geralmente, em casas comerciais e prédios, se coloca o pó químico, né, que pode ser utilizado para todas as classes, ou o CO2. Então, é muito comum ter o de pó químico e o de CO2. Cheque pré-voo, então. Lacre, fixação, manômetro em verde e a validade. Certo, gente? Vamos para os equipamentos adicionais, então, que temos para nos auxiliar no combate ao fogo. Temos as luvas de amianto ou de asbestos, né, dependendo da companhia, utiliza uma ou outra. Ela é resistente ao fogo, não quer dizer que ela seja completamente à prova de fogo, ela é resistente. Vai chegar uma hora que ela vai queimar, então tem que usar com uma certa cautela. Mas resistir bem ao fogo dá para você se proteger bem e até manusear algum material mais quente e caso se for necessário fazer um isolamento de algum fogo, assim por dizer. Aonde tem luva tem o CAF. Na outra aula nós estudamos o CAF, que é um equipamento de oxigênio de emergência utilizado para combate ao fogo. A variação no uso do CAF é no cheque pós-despressurização, quando o tripulante achar que está ruim ali meio tonto e tal, não sofreu os efeitos de uma despressurização, pode utilizar também para o cheque pós-despressurização. Mas esse equipamento é específico para fogo, então
para ser utilizado em caso de fumaça, que você tem que combater esse fogo, e para proteção dos olhos e da respiração. Temos aí a machadinha, que serve para nos auxiliar também no combate ao fogo, para, no caso, facilitar o acesso em equipamentos energizados, inclusive, porque esse cabo da machadinha é isolante elétrico. Muito cuidado com as pegadinhas nas provas aí, que eles costumam perguntar se a machadinha é isolante térmico. Não é térmico. Ela é isolante elétrico. Então, você pode liberar o acesso de interiores de equipamentos eletrônicos para combater melhor o fogo, que não vai levar choque, porque ele é isolante elétrico. Então, gente, machadinha. Só voltando aqui a machadinha, a localização dela na cabine de comando, atrás da poltrona do comandante. Temos aí o CAF, para proteção dos olhos e da respiração, no caso de combate ao fogo, e a luva. A luva de amianto ou asbestos sempre está junto com o CAF, são equipamentos que geralmente são utilizados conjuntamente, em conjunto. E a machadinha, que é isolante elétrica, que fica lá na cabine de comando, atrás do comandante. Aí outros modelos. Legal, gente. Apenas para informação e para curiosidade, isso não cai em prova, não faz parte da matéria oficial, mas lá na cabine de comando a gente tem detectores e agentes extintores dos porões de carga. Então, isso é só uma curiosidade para vocês. Aqui no caso, a gente tem todos os porões, né, que essa aeronave possui, e a gente tem o alarme e pode acionar esses extintores a qualquer momento, no caso de fogo no porão de carga. Apenas para curiosidade também, existem agentes extintores nos motores. Então, lá na cabine de comando, no painel superior, nós temos aí do motor 1, do motor 2 e do APU. Então, nós temos 2 garrafas para cada motor, no caso aqui é uma aeronave bimotor, né? E uma garrafa para o APU. Junto com esse extintor está esse botão que ele, ao ser pressionado, ele corta o combustível e aí você consegue ter mais garantia aí que esse fogo vai ser extinguido. Isso é apenas curiosidade, tá? Não cai em prova não. Mas eu indico aí e recomendo na companhia, quando vocês forem trabalhar, que aprendam a cortar os motores das aeronaves e aprendam a operar, assim como é a operação básica dos instrutores. Porque vai que num acidente os pilotos não vão estar mais disponíveis e vocês tenham que tentar fazer alguma coisa. Então, seria uma informação útil aí saber operar e cortar o combustível, cortar os motores das aeronaves que vocês forem operar. Vamos falar de prevenção, então, que vai impedir a eclosão de fogo e garantir a prevenção de qualquer foco de fogo é a vigilância contínua. Isso cai em prova, inclusive. O tripulante tem que estar vigilante continuamente. A gente tem que vir para trabalhar e desde o primeiro momento que a gente botou o olho na nossa aeronave, a gente já fica com aquela visão geral e a visão ali bem atento a tudo que possa acontecer com essa aeronave. Então, a única coisa que vai garantir qualquer ocorrência, que vai garantir a prevenção é a vigilância contínua. Toda vez que se detectar um foco de incêndio, os pilotos vão descer em emergência e procurar um pouso o mais rápido possível, porque a gente nunca sabe a extensão desse foco de fogo. Então, até o passageiro que fale alguma coisa, que esteja vendo alguma fumaça, alguma coisa assim, a gente tem que dar muita atenção e passar para o comandante para que a gente averigue com mais calma o que está acontecendo, com mais cuidado, na verdade. Então, se a prevenção falhou ou se mesmo você com vigilância contínua houve um foco de incêndio, a gente vai partir para o combate ao fogo. Então, nós vamos atacar o fogo com recursos disponíveis.
Não necessariamente usando os agentes extintores, a gente pode utilizar qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, como refrigerante, suco, um cobertor para abafar esse fogo, não necessariamente um agente extintor. Mas é claro que a gente tem que respeitar as classes do fogo e saber o que utilizar de equipamento ou de recurso ali da cabine. Prevenimos, não foi suficiente, combatemos o fogo e após o combate vamos ao salvamento, ou seja, que é reduzir os danos causados por esse foco de incêndio. Talvez tenha pessoas queimadas, então vamos aplicar primeiros socorros, relocar esses passageiros ali ao lado do foco de incêndio. Vamos fazer o rescaldo então faz parte das ações subsequentes e parte aí do salvamento também. Gente, vamos pensar aí sobre as causas e locais prováveis dos tipos de fogo e de foco de incêndio. Na cabine de passageiros, nós podemos ter fogo em equipamentos ou bagagens nos bins. Lembra que os bins são aqueles compartimentos de bagagem. Então a gente nunca sabe o que os passageiros estão realmente carregando, então pode ter uma bateria ali que entra em combustão, ou ele esteja carregando um isqueiro, alguma coisa ali que entra em combustão. Então vigilância contínua nisso aí. Grades de retorno de ar obstruídas. Então existe no assoalho, às vezes acima do assoalho, dutos de ar que vão retornar o ar utilizado, parte do ar da pressurização ele retorna para a cabine. Se essas gradezinhas estiverem obstruídas, o ar passando por ali pode gerar atrito e pode ocasionar, se tiver algum material de fácil combustão, um foco de incêndio. Então não deixar acumular nada no chão, principalmente jornais e revistas. Papel em local indevido, né? Então, eu falei, não deixar acumular esse material em locais, porque são materiais de fácil combustão. Outro tipo de foco de incêndio que a gente pode ter são curtos-circuitos nas PSUs, lembram aqueles painéis acima de cada passageiro? Então ali a gente tem fiação, tem equipamento eletrônico, equipamento elétrico, e é passível de se ter fogo de classe C, nesse caso. E nos controles das poltronas, né? Hoje em dia as poltronas dos assentos têm ali controle do sistema de entretenimento, né? Que é vídeo, etc., som e áudio. Então pode ter um foco de incêndio ali também por sobrecarga elétrica, alguma coisa assim. Então, lembrando que se for classe A, a gente vai utilizar o extintor de água. Que na aviação é esse aqui. Gira o punho, direciona para a base da chama e forma de varredura. Posição de combate. Se eu não sei a classe do fogo, ou se for fogo de classe C, eu vou utilizar o Dialon. São os dois mais usados aí, que estão sendo utilizados hoje em dia na aviação. Nos toaletes, pode ser fogo por ponta de cigarro acesa, ou fósforo jogado no interior da lixeira, inclusive comentamos isso já. Pode ser curto-circuito nas fiações de painéis ou iluminação. Nas galleys, autocombustão de equipamentos e bagagens jogadas no lixo, que às vezes nós temos trolleys ali, aqueles carrinhos com o lixo. A gente nunca sabe que o passageiro deixou ali e a gente jogou no lixo. Pode ocorrer alguma coisa ali também. E equipamento elétrico, né? Equipamentos elétricos, no caso, ali fornos, hot cups e até no sistema de iluminação. Toda vez que você encontra um foco de incêndio, a comunicação é importantíssima. Então, o comandante e a tripulação devem ser comunicados da forma mais rápida possível. Geralmente, quem inicia o combate é a pessoa que primeiro visualiza o fogo. Então, a sequência de combate, a primeira coisa que eu faço é comunicar. Eu aviso o restante da tripulação e o comandante. Após eu me equipo, então eu vou me equipar com o equipamento correto, ou seja, da classe do fogo que eu vou combater e do tipo de fogo. Se tiver fumaça, eu vou ter que colocar o CAF e as luvas de amianto para poder
combater esse fogo o mais próximo possível, deixando assim esse combate mais eficiente. Com equipamentos extras, no caso machadinho, se for necessário, ou com materiais extintores. Caso eu esteja num fogo, numa poltrona, esteja ali fazendo serviço de bordo, eu não preciso necessariamente perder tempo correndo lá para pegar um extintor de água ou de alon. Posso pegar refrigerante, gelo, suco e jogar nessa poltrona pegando fogo, que eu já vou eliminar esse foco de incêndio já ali de imediato. Porque pode ser que se você for lá buscar o extintor e volte, esse fogo aumente e fique mais difícil de combater. Então, equipar-se também significa com materiais extintores ou materiais disponíveis ali que estejam ao seu alcance. Então, gente, revisando aqui, voltando um pouquinho, ordem de combate ao fogo. Primeiro de tudo, comunicar. Quem visualiza o fogo primeiro, geralmente inicia o combate. Então, a primeira coisa é comunicar, depois equipar-se e depois combater o fogo. Após a extinção do fogo, nós vamos fazer as ações subsequentes. O que nós fazemos após a extinção do fogo? Socorros, rescaldo, lembra? Fogo de classe A, independente do extintor utilizado, eu tenho que fazer o rescaldo. Afastamento. Tem que afastar o pessoal ali do foco de incêndio e etc. Então, temos aí um exemplo de uma comissária em treinamento utilizando o extintor de alon no equipamento. Então, posição de combate, o pico ejetor para a base da chama. Se for necessário, utilize as duas mãos, mas é feito para utilizar com uma mão só. Aí a simulação também de um foco de incêndio numa poltrona, produziu fumaça, então a sequência comunicou, se equipou com o CAF e o extintor correto, no caso aqui é o diabo, e para a base da chama, forma de varredura. Aqui é a operação do extintor de CO2. Então, como eu falei, geralmente a mão que vai na frente é da perna que vai à frente também. E o restante é a mesma coisa, forma de varredura para a base da chama. Isso é uma simulação e um treinamento de um abafamento. Então, eles utilizaram esse cobertor aí para abafar esse fogo nesse galão, aí, nesse tonel. Então, eu posso utilizar isso a bordo, um cobertor, um casaco, um paletó, alguma coisa assim, para extinguir algum fogo que esteja iniciando ou que seja compatível com esse método de extinção. Antes de falar do fogo da área externa, eu gostaria de falar sobre fogo em área confinada. Fogo em área confinada pode ser, por exemplo, dentro do toalete e pode ser dentro do BIM. Fogo em área confinada, a gente nunca sabe a classe do fogo. Então, quando a gente visualiza uma fumaça, por exemplo, saindo por dentro de um armário ou um compartimento de bagagem, seguindo a ordem correta ali de combate ao fogo, a gente vai primeiro comunicar. Colega, fogo no compartimento de bagagem, avise o comandante. Após comunicar, você vai se equipar com o equipamento correto. Qual é o equipamento correto? Está saindo fumaça e eu vou ter que manusear material quente. Então, eu vou colocar o CAF, vou colocar as luvas de amianto e vou pegar o extintor correto. Como eu não sei a classe do fogo, eu vou pegar o extintor de alon. Rompo o lacre, seguro ele na mão. O que vocês acham? Eu abro esse compartimento para combater o fogo diretamente lá? Ou não? Não. Se eu abrir esse compartimento confinado, eu vou alimentar esse fogo com oxigênio e esse fogo vai aumentar. Então, o que eu tenho que fazer é abrir somente uma frestinha
para que o bico ejetor caiba e eu consiga descarregar essa garrafa. Só que antes de combater esse fogo pela fresta, eu tenho que tirar a luva e verificar com o dorso da mão a temperatura. Coloquei a luva novamente, abri calçando essa porta com o pé, se for o caso, e descarreguei uma garrafa de Alon. Fecho novamente, tiro a luva, verifico se baixou a temperatura. Caso não tenha baixado, eu descarrego mais uma garrafa aqui dentro. Caso tenha baixado a temperatura, o outro colega que eu avisei já foi se equipar com os mesmos equipamentos, sempre tem mais. E aí eu vou avaliar o combate diretamente no foco do incêndio. Então, recapitulando, gente. Fogo em área confinada, qual é o cuidado que eu tenho que ter? Não abrir esse compartimento para combater diretamente ali no primeiro momento. Então, eu vou comunicar, me equipar com CAF, luva e o extintor de Alon. Vou calçar essa porta com o pé ou abrir ela só uma frestinha necessária para ejetar ali o gás extintor. Fecho, verifico com o dorso da mão se a temperatura baixou e aí sim vou exercer o combate direto. Então, muito cuidado com a área confinada para que você não alimente mais esse fogo abrindo esse compartimento de uma vez e alimentando esse fogo com o comburente, que é o oxigênio. Fogo em área externa, gente, não tem muito o que fazer. Na verdade, é avisar o comandante, avisar a tripulação e evacuar a aeronave, né, o mais rápido possível. O comandante, é claro, vai chamar socorro, vai chamar a equipe de combate ao fogo, os bombeiros que estão ali apostos nos aeroportos. Então, fogo em área externa, avisar o comandante, avisar a tripulação, iniciar a evacuação e caso você tenha que se locomover dentro da aeronave com fumaça, a maneira correta é rastejando para se locomover, porque a fumaça tende a subir, então eu tenho aqui uma camada abaixo de ar respirável. Então, isso até é muito perguntado em prova, inclusive a prova da ANAC, como você deve proceder para se locomover em áreas de fumaça. Aqui um conjunto de equipamentos, a maioria nós já falamos aqui nas aulas. Temos cilindro de oxigênio terapêutico, um extintor de Alon, um megafone, um CAF, a luva ali atrás, colete salva-vidas, vamos falar daqui a pouco, e aí as máscaras do sistema fixo de oxigênio de emergência da cabine de passageiros. Pode ser utilizado ali essa divisória atrás das últimas poltronas. Então eu tenho ali os equipamentos também. Detalhe aqui do extintor de água, utilizado na aviação, que eu tenho que girar o punho antes de utilizar, porque se eu não girar, eu não vou conseguir ejetar o líquido. Aqui na frente dessa divisória eu tenho assentos de comissários. Então, essa aqui é uma estação de tripulantes, porque eu tenho os equipamentos de emergência num raio de 3 metros à disposição para uso. Aí dos comissários, utilizando aí os materiais, fazendo um pouco de brincadeira, só para descontrair. Detalhe aqui do lacre do extintor de Alon, que quando a gente puxa o pino, ele é rompido e o lacre existe ali para a gente saber que esse extintor não foi utilizado. Lá na companhia vocês vão ganhar um croquis desse aqui, com a legenda e a localização de todos esses equipamentos que a gente está estudando. Para a prova da ANAC e para as provas aqui na AeroTD, não será cobrado e não é necessário saber localização de equipamentos. Mas lá na companhia, claro, eles vão querer saber a localização, se vai ter prova, né? A localização desses equipamentos e na aeronave que vocês vão operar. Fogo em hotéis, gente. Aqui às vezes pede na prova alguma coisa, mas em suma é o bom senso, né? Desligar a chave geral de eletricidade sempre é uma boa. Dar o alarme geral, chamar o corpo de bombeiros, né, o pessoal especializado.
Combater dentro das limitações do equipamento, se for extintor de água, não utilizar fogo de classe C, tentar impedir a propagação do fogo, salvar as vidas primeiro, depois dos objetos, né? A gente fica preocupado em levar as coisas e acaba morrendo por facilitar ali ou estar próximo ali do foco de incêndio e pegando alguma coisa de valor, assim por diante. Não tem nada mais valoroso que a vida. Não use elevadores, eles podem parar a qualquer momento e criar outra situação ruim. Tente sempre descer, né? O calor tende a subir, claro. E se precisar passar por alguma área de calor, entrar no chuveiro, molhar a roupa toda e andar. Não se tranque em salas. Use um lenço umedecido no nariz como filtro e, claro, né, como já aprendemos, se tiver que se locomover rastejando para que a fumaça fique acima e você respire esse ar que fica abaixo da fumaça sem se intoxicar. Ligado ao fogo também, né, muito perigoso essa questão aí do abastecimento simultâneo ao embarque ou com passageiros a bordo. Quando isso ocorre, o comandante faz um anúncio: atenção tripulação, a aeronave está sendo reabastecida. Aí os comissários pegam o PA e fazem um anúncio de cabine. Senhoras e senhores, essa aeronave está sendo reabastecida. Pedimos que respeite a proibição do uso de qualquer equipamento eletrônico. Então, nesse meio tempo, os outros comissários vão dar uma olhada na cabine, vão fazer um check de cabine, para ver se está sendo utilizado alguma coisa algum equipamento eletrônico que nessa hora não é possível utilizar. Quando o aeroportos tem esse finger, eles ficam muito mais seguros nessa parte. Planejamento de combustível, feito por algumas aeronaves, geralmente as grandes, né? Que toda aeronave tem um peso máximo de pouso. E ele decola bem acima desse peso, geralmente. Se tiver que voltar por alguma emergência, vai ter que soltar combustível na atmosfera para que o pouso seja mais seguro, ou seja, para que diminua o peso e ele chegue no peso máximo, fique abaixo do peso máximo de pouso. Então, junto com o alijamento de combustível, se caso haja necessidade, é feito um speech e é proibido utilizar qualquer equipamento eletrônico e os comissários, eles ficam alertas para avisar o comandante de qualquer anormalidade. Temos equipamentos proibidos durante todas as fases do voo e proibidos em pousos e decolagens. Hoje em dia, o telefone celular ele é permitido dentro da aeronave, desde que ela esteja no solo, as portas abertas e não esteja sendo reabastecida. Então, essas são as condições para utilizar o celular durante no avião em solo. Mas durante o voo, somente após o anúncio dos comissários dizendo que a partir daquele momento é possível utilizar no modo avião, ou seja, vai desligar todo os emissores de ondas eletromagnéticas, né? Wi-Fi e etc. Então, para pouso e decolagem, é proibido tudo. Agora, para certas fases do voo, a gente tem alguns equipamentos que podem ser utilizados sem problema. Vou falar um pouco dos assentos agora. Aí um 737, uma configuração da Qantas. Poltrona de passageiros, então, geralmente dessa forma, com cinto de retenção abdominal. Ela é reclinável, tem aqui a mesinha que deve ficar travada para pousos e decolagens, assim como a poltrona deve ficar na posição vertical para pousos e decolagens. Embaixo aqui da poltrona tem uns suportes, né, umas proteções, que o passageiro de trás pode colocar a bagagem e ela não vai escorregar para outros lugares. Então aí, posto reclinável, assento flutuante, o assento aqui da poltrona flutuante, a mesinha reclinável, cinto de retenção abdominal,
e a trava de bagagem embaixo do assento. Essas são as características do assento de passageiros. E tem ali a PSU em cima também. Toda aeronave tem que ter pelo menos 2 cintos extensores desse aqui, para pessoas obesas ou gestantes. Então, caso a pessoa seja muito obesa e não seja suficiente ali o cinto na poltrona, ela vai pedir um cinto extensor para os comissários. É preciso ter pelo menos 2. Então, aqui um outro modelo de cinto extensor. Também utilizado para o anúncio de bordo, para o speech de segurança, né? Antes do voo. Já que estamos falando de assento, vamos falar da posição de impacto de passageiros, que vão ser utilizados em caso de pouso de emergência. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre detalhes do pouso em emergência. Então, a poltrona vai estar na vertical, e o que a gente vai indicar para os passageiros fazerem é se abaixarem. Se os passageiros leram os cartões de segurança que estão aqui localizados nos bolsões das poltronas, eles vão lembrar de segurar aqui o joelho ou o tornozelo para ter um pouco mais de firmeza. Essa aqui é a posição preferencial. Mas existe essa posição aqui também, que pode ser adotada por gestantes ou por pessoas que estejam carregando ali uma criança de colo. Lembrando que criança de colo, o cinto vai apenas na pessoa que está segurando. O colo vai ficar aqui. Se você tirar a mão e segurar o colo e ficar só com a cabeça encostada, já está funcionando também essa posição. Certo? Aí o assento flutuante das poltronas de passageiros. Na executiva, ou na primeira classe de aeronaves maiores, o assento não é flutuante. Você vai utilizar colete salva-vidas. Então, os coletes salva-vidas são utilizados por aeronaves que vão fazer os voos internacionais, ou seja, cruzar oceanos, né, os transatlânticos, e eles devem ser colocados em todas as poltronas. A poltrona flutuante, ali, a poltrona flutuante, ela é utilizada só para aeronaves que fazem voos domésticos. Aeronaves que cruzam oceanos para voos transoceânicos, elas precisam ser equipadas com coletes salva-vidas para todos os passageiros. Então, o colete é feito um speech, né? Pode ser um vídeo também, que é mais ou menos assim. Caso seja feito um pouso na água, coletes salva-vidas iguais a estes estão localizados embaixo do seu assento. Vista como está sendo demonstrado, ajustando as tiras. Para inflá-lo, utilize as alças vermelhas abaixo. Caso não infle, utilize os tubos de inflação localizados na parte lateral. Infle seus coletes apenas ao sair da aeronave. Então, gente, qual é o momento de vestir os coletes? Na hora da preparação da cabine para um pouso de emergência. Qual é a hora de inflar os coletes? Ao sair da aeronave, na soleira da porta. Porque se você acionar esse colete, inflar ele antes de sair, na hora que for fazer a evacuação, vai dificultar a locomoção. Se muitas pessoas inflaram ele antes, vai dificultar mais ainda, né? Capaz de até ficarem travadas ali, não conseguirem se locomover. Todo o colete salva-vidas ele tem um equipamento de sinalização. No caso, esse aqui ele tem uma luzinha que acende automaticamente através de uma bateria. E alguns têm apito, etc. Tem que ter pelo menos um equipamento de sinalização. O que infla são esses tubos de ar comprimido, e quando você puxa a alça, ele pressuriza todo
o equipamento. Caso isso não aconteça pelos tubos, você pode utilizar, ou pelos cilindros, você pode utilizar os tubos. São 2 câmeras, cada tubo infla uma câmera. Crianças, você vai inflar somente uma câmera. Certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se precisar desinflar um pouco, ele funciona como um pneu de bicicleta. É só apertar aqui a válvulazinha que ele vai esvaziando. Tripulantes têm um assento diferenciado. Tripulantes têm esse assento aqui retrátil e sempre vai ter colete, independente do tipo de voo que faz. Geralmente ficam no 737 nesses compartimentos abaixo aqui, esses coletes. Então, o assento ele não é reclinável, ele é retrátil. Ou seja, essa parte que você senta, ao levantar-se, ela retrai automaticamente, porque isso aqui é a área de rota de evacuação, as portas estão aqui. Então, é uma preocupação a menos. Se deixar desimpedida essa passagem. Colete salva-vidas, acabei de falar, sempre. Lanternas, uma para cada ocupante. E cinto de retenção tóraco-abdominal. Então, eu tenho aqui no tórax e no abdômen o cinto. E tem os equipamentos de emergência no raio de 3 metros, como já foi falado. Tem os equipamentos de comunicação também disponíveis aqui, PA e próximo o megafone também. Aí um outro modelo, cinto de retenção tóraco-abdominal, assento retrátil, os coletes devem estar aqui, e lanternas. Posição de impacto de tripulante. Quando a sua cabeça está para frente da aeronave, quando o nariz está à frente, o nariz da aeronave está à frente, você vai projetar o seu pescoço, a sua cabeça para frente, cruzando os braços. Não é só cruzar assim, é travando ele mesmo, né? Para que na hora do impacto, você não esteja com a cabeça aqui e pelo efeito chicote dê uma lesão na cervical, ou quebre os braços, ou machuque soltando na freada brusca. Então, o meu nariz sempre mais próximo do nariz da aeronave. Se eu estou de frente para o nariz da aeronave, eu abaixo a cabeça e travo aqui os braços. Se eu estiver de costas para o nariz da aeronave, eu vou juntar a cabeça, vou projetar para trás, juntar ela no encosto, vou manter dessa forma e travar os braços. São essas as 2 posições possíveis de impacto para tripulantes de cabine. Obviamente aqui o nosso colega não está na posição de impacto, ele está sentado normalmente. Mas para pousos e decolagens, mesmo em situação normal, são essas posições que os comissários devem adotar. Pouso e decolagem são momentos críticos e para minimizar aí qualquer efeito de uma possível desaceleração ou de um impacto, vocês assumem a posição de impacto nessas horas. Tá? Sim. Nossa. Mostrando aí os assentos, sentado normalmente, né? Sem posição de impacto. Aí outra aeronave, utilizando o interfone. Legal, gente. Falar um pouquinho de turbulência, então. Se dá devido ao movimento de massa de ar, causa movimentos bruscos no avião. Mais perigosa é a CAT, né, que é a Clear Air Turbulence, que é a turbulência de céu claro, que a gente não consegue prever. Às vezes é bem brusca. Quando ocorre uma turbulência, a gente faz o speech, e específico para isso, né? Senhoras e senhores, está passando por uma área de instabilidade, pedimos que retornem aos seus assentos,
e mantenha os cintos de segurança afivelados. E interromper o serviço de bordo, se a gente tiver ali, a gente vai travar o carrinho, se possível recolher o carrinho. Se tiver muita turbulência, a gente pode sentar no lugar mais próximo também, mesmo em assentos de passageiros. Então, se estiver balançando muito, eu travo o carrinho e sento ali ao lado de passageiro, ou até mesmo no colo de passageiro, para ele me segurar. Em termos de segurança, a gente não brinca, né? Olha aí um comissário lá da África, eles todos estilizados aí com a gravata de oncinha. Então, essa é uma situação muito comum, né? A gente controla no corredor e, em caso de turbulência, a gente trava ele e senta no local mais próximo. Ou, se possível, recolhe lá para a gala e trava e senta, quando o aviso de atracintos forem ligados em voo. Certo, gente? Vamos para a segunda parte da aula de hoje. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto isso. Alguém que esteja escutando tem alguma dúvida? Queira comentar alguma coisa no chat? Continuando, então, falando das saídas de emergência. Vou pegar aqui a aeronavezinha. Então, se eu falar para vocês que saídas de emergência são todas as prováveis e possíveis saídas das aeronaves, quantas saídas de emergência nós temos nessa aeronave aqui? Muita gente vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem 8 nessa aeronave. Onde que estão as outras 2? Nas janelas do cockpit. Então, tenho as saídas de emergência, geralmente, são, nessa aeronave e no 737, 2 janelas da cabine de comando, 2 portas à frente, 2 janelas sobre a asa e 2 portas atrás. Então, gente, saída de emergência são todas as saídas em que eu posso evacuar passageiros, fazer a retirada mais rápida de passageiros. Existem tipos de saídas diferentes. Do tipo 1, são as primárias, de pista única, 50 a 55 passageiros. Do tipo 2, são saídas secundárias, portas com escape desinflado, que é 30 a 40 passageiros. Saídas terciárias, saídas sobre as asas, né, as janelas sobre as asas, 20 a 30 passageiros. E a do tipo 4 são saídas quaternárias, as janelas da cabine de comando, 15 a 20 passageiros. E temos a do tipo A, a grandona, que sai de 90 a 100 passageiros. E a pista da escorregadeira é dupla. Lembrando que esse número de passageiros aqui, número de saída, é em 90 segundos. Então, quando a aeronave é homologada e se faz um teste de evacuação, essa aeronave tem que ser evacuada em 90 segundos, 1 minuto e meio. Então, esses valores, os números de passageiros que saem, classificando os tipos das saídas, é em 90 segundos. Gravem bem isso. Cada tipo de saída tem um tipo de equipamento auxiliar de evacuação. Então, aqui nós temos a cabine de comando e o equipamento auxiliar da janela de emergência, da janela de saída de emergência da cabine de comando são os escape ropes ou as tiras de escape. Então, equipamentos auxiliares de janelas do cockpit são tiras de escape ou escape rope. Ficam localizados aí próximos à janela. E você vai descer como corda mesmo, né? Aqui, no caso, é uma corda, mas pode ser também tiras. Diferentes modelos, dependendo da aeronave. Existe uma sequência correta para que você saia desse orifício aqui, né, da janela, que é relativamente pequeno. Então,
se desenvolveu uma técnica aqui para você utilizar no caso seja necessário sair pela janela do cockpit. Temos esses 6 passos que os desenhos indicam, mas eu simplifiquei aqui em 4. Então, número 1, perna. A gente vai colocar a perna primeiro. Número 2, a cabeça. Então, vamos colocar a perna, a gente vai colocar a cabeça. E aí, puxa o tronco, né? Claro, está lá o tronco. E não vamos deixar a outra perna lá dentro, não, vamos puxar a outra perna. Então, puxou a outra perna e aí desce como corda. A ANAC gosta de cobrar de vez em quando essa sequência de saída das janelas de emergência. Tá? Então, perna, cabeça, tronco, perna. Existem janelas sobre as asas também. Então, é feito um speech dizendo que os passageiros sentados ali na janela podem ser requisitados a operá-lo. A operação é simples. Em solo, você puxa a alça, retira a porta, pesa dependendo do modelo, 20 a 30 quilos, e joga para frente da aeronave. Isso é feito um speech, é falado para os passageiros antes da decolagem. Essa porta aqui ela pode abrir somente em solo, em voo ela não consegue ser aberta porque o encaixe é de dentro para fora. O equipamento auxiliar de janela sobre a asa são tiras de escape. Aqui no extradorso da asa eu tenho ganchos que eu vou retirar essa tira e engaixar aqui para que sirva de corrimão. Ali o ganchinho. Então ali a janela, o primeiro passageiro que sair vai pegar a tira e encaixar aqui. E para evitar que os passageiros caiam desse lado, que geralmente, no caso de uma evacuação, os passageiros que saem por aqui vão sair pelo bordo de fuga. Os flaps serão devidamente estendidos, né, caso seja possível, para facilitar a saída aqui dos passageiros pela asa. Então, o equipamento auxiliar de janelas, tanto do cockpit quanto sobre a asa, são tiras de escape ou escape ropes. Vamos falar um pouco sobre as portas, muito importante, porque um dos motivos dos comissários estarem a bordo, um dos principais motivos é a operação de portas. Todas elas são muito parecidas, né? Tem essa alça de abertura, uma janela de visualização externa, e tenho aqui a carenagem onde vai estar a escorregadeira, que é o equipamento auxiliar de evacuação de portas, e algum dispositivo para armar e desarmar essa escorregadeira. Toda porta de aeronaves podem ser operadas da parte de fora, então vocês vão aprender também a operar pela parte externa. Aqui a porta do 737, nossa aeronave base, ela tem aqui a alça de abertura, temos a carenagem onde fica localizada a escorregadeira e a janelinha de visualização. Quando essa escorregadeira está armada, a gente puxa essa alça e coloca ela travada na presilha aqui embaixo, atravessada aqui na janelinha, para que o pessoal que porventura vier socorrer num posto de emergência, saber que ela está armada aqui na parte de fora. Aqui é um outro modelo de uma outra aeronave, um Fokker 100, bem parecido com o 737, né? Alavanca de abertura, carenagem de compartimento da escorregadeira, e aqui uma alavanca de armar e desarmar a escorregadeira. E aqui a comissária com a Gisele Bündchen, mas isso não faz parte da matéria, né? Só para descontrair. Na verdade, estava querendo mostrar aqui a carenagem da porta. Isso é bem normal, né? A gente encontrar celebridades a bordo, faz parte da nossa rotina, mas a gente não pode ficar de tietagem não, tá? Continuando, gente. Está aí como o nosso compartimento da escorregadeira da porta do 737. Essa porta, como todas as outras de aeronaves, elas têm 2 tipos de operação, a em emergência e a operação normal. A operação normal, a gente vai abrir e fechar essa porta para embarque e desembarque de passageiros. E a operação em emergência, a gente vai abrir essa porta para que a escorregadeira infle automaticamente.
Para que ela infle automaticamente, é necessário que ela esteja armada. No 737, eu armo a escorregadeira, tirando essa barra aqui do suporte e fixando na soleira da porta, aqui no assoalho. Esse é o modo de armar a escorregadeira do 737. Eu retiro daqui e prendo no chão. Se ela estiver presa no chão, ou seja, armada, e eu abrir essa porta, a escorregadeira vai inflar automaticamente. Então aqui, mostrando o desenho com essa escorregadeira armada. Note que sempre quando ela está armada, a faixa fica atravessada na janelinha, para que o pessoal da parte externa da aeronave saiba que essa escorregadeira está armada. Sendo necessário utilizar em modo de emergência, eu vou abrir essa porta com a escorregadeira armada e ela vai iniciar o processo de inflação automático. Vai sair da carenagem e vai se inflar automaticamente. Aqui a comissária mostrando a aeronave em voo armada, com a escorregadeira armada. E aqui a fita transpassada ali na janela. Se notarem bem, vão observar aqui embaixo a barrinha fixada no assoalho. Olha aí, um caso real, a aeronave da extinta Transbrasil, que utilizou aqui a escorregadeira, inclusive até como ponte. Que a escorregadeira do tipo A, como já tinha falado para vocês, de 90 a 100 passageiros, em 90 segundos. A evacuação dá para ser feita 2 pessoas ao mesmo tempo. Também outra escorregadeira do tipo A. Algumas aeronaves têm escorregadeiras sobre as asas também. Nos treinamentos lá das companhias, vocês vão fazer treinamentos de escorregadeiras, os mockups. Aqui é do tipo 1, né, escorregadeira de pista simples. Aí o comissário escorregando, fazendo treinamento, brincando um pouco. Aí outra companhia também, fazendo o treinamento. E aí a companhia, se não me engano, da Europa, fazendo o treinamento também. Detalhe aqui para esses aspiradores, que fazem a maior parte da inflação das escorregadeiras. Então, a maior parte da inflação das escorregadeiras são feitas por esses aspiradores, que são chamados de venturis, ou venturis. Eles sugam o ar. Eles são responsáveis por 90%, de 70% a 60% da inflação do ar. Existe um cilindro que vai inflar esse ar inicialmente. E o cheque pré-voo da escorregadeira é justamente verificar se esse cilindro está pressurizado, está com pressão. E ele vai ter um manômetro que deve estar no verde. Cheque pré-voo das escorregadeiras, então. Manômetro do cilindro que vai iniciar a inflação deve estar em verde. Aqui o tubo de Venturi. E aqui o manômetro, claro, escorregadeira sem a carenagem. E aqui o manômetro para ser feito o cheque pré-voo. Toda escorregadeira, ela tem uma alça manual de inflação também. Então, toda vez que você abre a porta com ela armada e ela não infla automaticamente, você pode puxar a alça de acionamento manual. Existem companhias que no treinamento falam para abrir a porta com a escorregadeira armada e puxar a alça, porque você quer que a escorregadeira infle numa situação de emergência, né? Então, eles já fazem como procedimento já puxar o acionamento manual. Aqui é a porta de uma aeronave 777, lembrando que não cai modelo de aeronave, tá? Só estou mostrando outros exemplos aqui de portas. No 777, como em outras aeronaves, você arma e desarma a escorregadeira através de uma alavanca, e quando ela está armada, aparecem indicadores aqui no solo. Então, muito cuidado quando forem operar esse tipo de portas, que sempre quando forem abrir, verificar se elas não estão armadas, porque se elas estiverem armadas, ela vai inflar, e se você inflar essa escorregadeira indevidamente, vai causar um grande problema, vai atrasar embarque, vai precisar vir pessoal de manutenção, vai se gastar dinheiro.
E tem grande chance de você ser demitido também, né? Porque é uma responsabilidade que sua, uma atribuição do comissário cuidar das portas e saber operar elas adequadamente. Aí, alavanca para armar e desarmar. Aqui também são Airbus. Momento para armar e desarmar a escorregadeira. Após ter sido dado o aviso, atenção tripulação, cheque de portas. Ou seja, após o fechamento das portas. É claro que se eu fechei a minha porta, que eu estou cuidando, e tem passageiro a bordo, eu vou armar a escorregadeira também. Porque se houver algum problema, eu já estou com ela armada para fazer uma evacuação. E na hora de desarmar, quando ouvir atenção tripulação, preparar para o desembarque. Ou similar, dependendo do padrão de cada companhia. Mas é no momento em que o comandante desliga o aviso de atar cintos na parada da aeronave. Então aquilo ali indica que a aeronave está pronta para iniciar o desembarque. E antes de efetuar o desembarque, a gente vai desarmar as escorregadeiras para efetuar a abertura normal dessas portas. Lembrando que o nosso aeronave é um 737 e a gente arma fixando essas barras no assoalho. Aqui, lembrando que o manômetro é em verde. Esse é o último manômetro que a gente vai estudar. Os outros manômetros dos extintores são em verde também. E lembre-se, não confunda o manômetro do cilindro de oxigênio, que aquele é em mínimo 1500 PSI. Né? Então, olha a pegadinha. O extintor de oxigênio, o cilindro de oxigênio terapêutico é mínimo 1500 PSI. Gente, ainda falando de escorregadeiras grandes do tipo A, geralmente elas são barco também. Porque voos transatlânticos é necessário voos transatlânticos é necessário terem barco, equipamentos de flutuação coletiva para fazer esses voos. Então, se uma aeronave for equipada com essa escorregadeira e ela for acionada sobre a asa, daqui de cima o comissário não vai conseguir visualizar se ela está completamente inflada ou não. Então eu tenho dedos indicativos aqui que eles vão ser inflados e daqui de cima eu vou conseguir enxergá-lo. Quando ele estiver completamente na vertical é porque a escorregadeira foi completamente inflada e eu posso iniciar a evacuação por essa saída. Aí, num dos treinamentos que eu efetuei enquanto eu era comissário, na Varig, então a gente tinha uma escorregadeira a barco lá para inflar e fazer os procedimentos. Uma das primeiras coisas era armar o toldo, e a gente ficava lá dentro um tempinho para simular uma situação normal. Estou aqui olhando para você. Então lá na companhia vocês vão fazer esses treinamentos, com escorregadeiras próprias dos equipamentos. Quando a gente tira a escorregadeira da porta, a gente libera ela da porta, ela fica presa por uma linha chamada de tira de amarração ou mooring line. Tira de amarração. Então, quando eu libero ela da soleira da porta, ela vai ser liberada e fica presa pela essa mooring line. Eu consigo cortar essa mooring line com faquinhas localizadas no bolsos, né, próximo à mooring line, para liberar essa escorregadeira a barco definitivamente da aeronave. Então, eu só libero ela definitivamente quando eu faço o embarque dos passageiros, no caso um pousnave, e corto a tira de amarração. Aeronaves que não têm escorregadeira a barco e querem fazer voos transatlânticos, têm que ser equipadas com botes salva-vidas. Então, nós temos ali esses botes salva-vidas, são os mesmos utilizados em barcos. Aqui a gente vai ter que procurar a tira, amarrar na alça da porta da aeronave, puxar essa tira, aqui deve ver bem a tira, ó, e ela vai iniciar o processo de inflação automática.
sempre tem uma estação de embarque e desembarque. E caso o bote vire, você consegue desvirá-lo através de uma tira também localizada abaixo dele, fazendo um pêndulo para trás. Certo, gente? Então falamos sobre as portas. Vou iniciar, continuar a matéria aí falando sobre as saídas de emergência. Com relação, na verdade, às luzes de emergência das saídas de emergência. Então, para que elas funcionem automaticamente, quando a aeronave faz um pouso forçado, os motores cessem, essas luzes de emergência têm que estar na cabine de comando no modo armado, armed. Quando ele está armado, ao cessarem os motores ou qualquer outro meio de fornecimento de energia, as luzes de emergência vão acender automaticamente. É claro que lá na cabine de comando eu posso acender essa luz a qualquer momento, se eu achar necessário. As luzes de emergência estão localizadas no chão, nas saídas, no teto e também sobre as asas, para o caso de uma evacuação noturna. Então, tá ali nas saídas eu tenho indicações vermelhas para que seja chamada a atenção das saídas de emergência. Mesmo com fumaça, eu posso rastejar e verificar as saídas através da diferença de cores. No 737 eu tenho um interruptor que eu posso ligar as luzes de emergência também a qualquer momento. Como equipamento de sinalização, ainda eu tenho o rádio farol de emergência. Então aqui ele localizado no BIM, fixação. E ele funciona, ele deve ser acionado logo após o pouso de emergência. E ele aciona com qualquer líquido à base de água. Em água salgada leva 5 minutos, em água doce 5 segundos e em água doce 5 minutos. Ele emite um sinal de emergência, de SOS, na frequência 1215 MHz e 243 UHF, que é a frequência militar. Tenho que memorizar essas frequências, tá? 1215 é a frequência de emergência civil. Tem um alcance vertical de 40 mil pés, ou 13 mil metros, um horizontal de 250 milhas, ou 460 quilômetros. A duração é de 48 horas. Então aqui eu tenho o bote com o sinalizador de emergência acionado, emitindo nas frequências 121,5 e 243 para aeronaves e embarcações. Existe um transmissor acoplado em escorregadeiras que eles funcionam automaticamente, então, no contato com a água. Caso não esteja piscando a luz, eu puxo aqui a alcinha manual de acionamento. Outros equipamentos de sinalização, o marcador de água e o foguete pirotécnico, que é para ser utilizado a favor do vento. Aqui ele está contra o vento, a moça está dando uma bronca nele ali, a instrutora. É para ser utilizado a favor do vento, para fora do bote e o braço de um ângulo de 45 graus. Gente, pouso de emergência preparado. Se existe um pouso de emergência preparado, é porque existe um não preparado. Para um pouso de emergência preparado, a gente vai organizar essa cabine de passageiros e vai repassar os procedimentos com eles para que tudo corra o melhor possível. O que a gente basicamente vai fazer é preparar essa aeronave como se fosse um pouso e decolagem normal. Pouso e decolagem normal, a gente coloca as poltronas, pede para os passageiros colocarem as poltronas na posição vertical, abriria as janelas para que a gente tenha uma visão externa também. A gente vai pedir para os passageiros colocarem todos os seus pertences em locais que não atrapalhem as saídas e vai pedir para os passageiros afivelarem os cintos. Então a gente faz isso em todo o pouso e decolagem já pensando em uma possível emergência. No pouso preparado, a gente vai fazer algumas coisas a mais. A gente vai tirar os objetos cortantes desses passageiros, vai
dar instruções para alguns passageiros que necessitem de ajuda, como gestantes ou deficientes físicos. Deficientes físicos a gente vai alocá-los próximos às saídas, não nas saídas. E vai designar um passageiro capaz para que leve essa pessoa com deficiência física. Então a gente faz algumas coisas a mais na preparação. O que a gente deve levar em conta no pouso preparado? Comunicação, sempre muito importante. O comandante, ao determinar que vai pousar em emergência, vai chamar um chefe de equipe, ou qualquer representante de comissários, e o chefe de equipe vai passar aqui algumas informações importantes. O chefe de equipe vai repassar essas informações para os comissários e vai iniciar a preparação da cabine. O que essas informações devem conter? O tempo disponível, emergência, o tipo de emergência, se é pouso na água, pouso em terra, sinais convencionais e transmitir informações adicionais, formando essa sigla aqui, TEST. Também é uma sigla oficial da ANAC. A ANAC pode pedir o que significa a sigla TEST, cada letrinha o que significa. Então, tempo disponível, emergência, sinais convencionais, transmitir informações adicionais. Fazendo isso, os comissários vão se posicionar ao longo do corredor e o chefe de equipe ou algum outro comissário vai fazer um speech de preparação da cabine, pedindo que os passageiros retirem objetos cortantes, que assumam a posição de impacto 30 segundos antes ao serem requisitados e etc. Então, os comissários vão fazer o cheque de cabine, se certificando que tudo que foi pedido está sendo cumprido. Vai para cada um para a sua galley e vai fazer o cheque de galley também, tudo travado e guardado. 30 segundos antes do pouso, o comandante vai anunciar impacto, impacto. E aí os comissários vão gritar a voz de comando. Tem que gritar mesmo, porque eu não posso segurar o megafone, porque a aeronave está para bater e esse megafone pode voar. Não posso utilizar o PA também, porque vai ficar ali um equipamento na minha mão e eu tenho que assumir a posição de impacto. Então tem que ser gritado. Então a voz de comando nessa hora aí é alguma coisa similar a abaixem-se, abaixem-se, brace. Lembra da posição de impacto de passageiro? Que é abaixar, segurando o tornozelo ou o joelho, ou encostar a cabeça ou a testa na poltrona da frente. Então eu grito, abaixem-se, abaixem-se, brace, brace. E assumo posição de impacto, os passageiros também vão assumir a posição de impacto. Nessa hora a gente repassa os procedimentos, porque a aeronave está para fazer uma evacuação de emergência. Então eu repasso, nesses 30 segundos antes do pouso. Em que aeronave eu estou? Tenho que abrir a porta com a escorregadeira armada. Eu estou tão acostumado a desarmar a escorregadeira que pode ser que nessa hora que eu precise armar a escorregadeira, inflar a escorregadeira, eu desarme ela primeiro. Então não, tenho que abrir a escorregadeira com ela armada para inflar a escorregadeira. Então eu repasso os procedimentos. Como eu falei aí, a posição de impacto de gestantes, é aquela que encosta a cabeça ou os braços aí na poltrona da frente. Pessoas capazes, então, a ordem de pessoas capazes para cuidarem de gestantes ou pessoas com dificuldade de locomoção. Primeiro eu vou selecionar tripulantes que estejam viajando de extra na aeronave, que já estão familiarizados com os procedimentos. Caso não haja, militares, que também estão acostumados com treinamento de evacuação, com treinamento de emergência. E caso não tenha tripulantes nem militares, desportistas, né, que acredita que também tem agilidade e inteligência para entender a situação e os procedimentos ali que devem ser tomados. Após o pouso, tenho que aguardar a parada total da aeronave e o corte dos motores. Eu não posso iniciar a evacuação com os motores acionados. Vou avaliar se a evacuação vai ser por hierarquia ou por evidência. Se for por hierarquia, o comandante vai falar, aguardem instruções. Então, e no momento certo, ele vai anunciar, atenção, iniciar a evacuação de emergência. E aí você vai abrir a sua porta, vai chamar os passageiros e iniciar a evacuação. Mas existe também a evacuação por evidência, ou seja, algumas coisas que nos indicam que eu não vou esperar a ordem do comandante. Se tiver fogo, eu não espero.
o comandante. Eu abro essa porta e inicio a evacuação. Se tiver fumaça, né? Onde a fumaça for. Se tiver uma ruptura extensa na fuselagem, também grande risco de ocorrer um incêndio e também os passageiros já vão estar saindo por essa ruptura. Então, eu inicio a evacuação caso haja essa situação. E o pouso na água também vai nos indicar uma situação de que eu não aguardo o comandante para iniciar a evacuação. Como devo comandar a evacuação? Mais uma voz de comando. Solta seus cintos e saiam. Release your seatbelts and get out. Aí eu solto meu cinto, levanto da poltrona, vou até a porta, falando, por aqui, this way, por aqui, this way. Sempre verbal e gestual. Visualizo a área externa pela janelinha. Se eu não encontrar fogo, arestas metálicas retorcidas, e se a geografia local for tranquila, não for um penhasco, eu vou abrir a porta e iniciar a evacuação, após a escorregadeira inflar. Se eu visualizar fogo, arestas metálicas ali, ferro retorcido, ou a geografia local ali tem pedra muito grande ou um penhasco, eu vou bloquear essa saída e redirecionar o fluxo. Mas se eu não encontrar, eu vou iniciar a evacuação. Pula, jump. E vou empurrar os passageiros aqui pelo cóccix, aqui, essa parte da lombara. Nunca vou empurrar o passageiro pela cabeça, senão ele vai de cabeça na escorregadeira. Certo, gente? Saídas preferenciais do 737 em terra, em pouso em terra, são todas as saídas. Saídas preferenciais do 737 em pouso na água são as janelas sobre as asas e a porta dianteira. Aeronaves grandes, de grande porte, independente se for na água ou na terra, todas as saídas são preferenciais. E aí, após a evacuação, a gente vai acionar o rádio farol. Aí, a partir daí é a matéria de sobrevivência, né? Faz parte desse bloco também. E aí nós vamos aguardar o socorro. E chegamos ao fim da nossa matéria. Agradeço a atenção. Eu peço que vocês estudem com carinho pela apostila. Tenham dúvidas, podem ser tiradas nos fóruns. E eu vou ficar aqui até 10 horas, ainda com vocês no chat. Caso alguém queira comentar alguma coisa ou se aprofundar em algum assunto que não tenha ficado muito claro. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima e bons estudos. Muito obrigado.